Vai começando, né? Desenrola o novelo. Para começar a desenrolar esse novelo, eu quero dizer que é uma alegria estar aqui reunindo 13 ex-presidentes da Agapan. E eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho disso. Quando cada um presidiu, quanto tempo? Eu sei que a Di foi a campeã de longevidade. Professor, claro, começa o senhor, por favor. Senhor? Bom, eu presidi, eu acho que de 79 a 81 ou 82, uma coisa assim. Eu acho que mais, Flávio. 80, mais, 82. Não, eu peguei em 86 ou 87. Eu fiz 2 gestões. Eu acho que Eram fez gestões mais, de um ano, sabe? Né? E não fui mais, realmente, né? Porque encontrei os heróis e as heroínas que me sucederam aí, né? Teve aquela história do Lutz. Eu fui vice-presidente muitos anos, né? Em executivo, presidente executivo, né? Aí houve aquela história que vocês conhecem, que os conselheiros da Agapan, os cardeais, como nós chamamos, cansaram do que o Lutz nunca estava aí, estava sempre no estrangeiro, dando palestra, no Bundestag alemão, no Congresso americano, coisas assim, né? Isso que eu nem falei do Carneiro, que na verdade é um dos fundadores importantes, o Augusto Carneiro, que está até hoje, né? E houve uma turminha que fundou, entre os quais um ex-professor meu, muito querido, o professor Schultz, de Botânica, foi um dos fundadores também, né? Mas eu não estava presente, porque não me convidaram, eu nem sabia da existência, senão eu entrava. Então, eu entrei, eu acho que em 74, por aí, ou 75, depois de conversar muito com o Lutzenberger. Nós conversávamos muito mesmo depois a gente ficou muito amigo, esquecemos aquele episódio, né? Não sei se ele não, eu sei que eu esqueci aquele episódio. Então a gente até viajava para o interior, eu cooperei na biografia que escreveram do Lutz, né? Com as recordações. O fato é o seguinte, então eu presidi e depois entreguei para um amigo Celso aqui, que aguentou também, né? Eu peguei, assumi a presidência da Agapan, acho que foi 86 ou 87, não me lembro bem. Eu sei que eu fui presidente até 1993. Né? Eu entrei na Agapan, não me lembro exatamente a data, mas foi em 1972, né? E foi assim, eu tinha chegado de São Paulo e eu um dia me deparei com uma entrevista do Lutzenberger numa revista, num jornal de professores. Eu li aquela entrevista e fiquei assim, mas esse cara é uma coisa do outro planeta, o sujeito é fora de série. Eu fiquei imediatamente fascinado assim pelas coisas que ele falava, né? Aí eu procurei um amigo meu que era jornalista e através desse meu amigo eu consegui o endereço do Lutz. Aí eu fui na casa do Lutz e naquela época ele não era assim aquela pessoa que ele se tornou depois, uma pessoa muito solicitada, né, que a gente dificilmente conseguia já conversar com ele. E naquela época ele dispunha assim de bastante tempo e também ele era muito generoso. Muito disponível. Muito disponível. Eu fiquei assim fascinado, né, pela pessoa do Lutz e tudo, e ele era um verdadeiro mestre mesmo, porque ele falava. Era mesmo. Né, ele queria transmitir aquilo que ele sabia, e ele então era assim de uma fluência assim incrível. Ele ia explicando tudo, a gente aprendia horrores com ele. Quer dizer, tinha facilidade de falar e de escrever. Você, Celso, ficou na presidência da Agapan por quanto tempo?
uns 7 anos. Eu acho que foi 86 ou 87. Mas não chegou a 90, não. Até 93. Eu acho que foi na década de 80. Não, 93, claro, isso eu sei bem. 93. Deixa eu passar a palavra para ela, que é a grande campeã de longevidade na presidência da Agapan. Conta um pouquinho da tua trajetória na presidência. Eu fiquei na presidência da Agapan de 2009, de 1999 a 2009, né? Foram 10 anos na presidência da Agapan. Também, mas eu atuo na Agapan desde a década de 80, né? Então já faz 33 anos que eu estou na Agapan. E entrei na Agapan assim, movida até pelas lutas que hoje a Agapan ainda continua, né? Que é a questão urbana, da questão da arborização. E um grande professor meu na questão da arborização foi o próprio Augusto Carneiro, né? Que ele pegava todos os jovens, né, que se interessavam pela questão ecológica na época. Primeira aula que ele dava ia para a Redenção. Aí ia para a Redenção, mostrava todas as árvores, né? Que papel das árvores, já falava na questão do lixo e nos mostrava algumas ruas, né? Em alguns momentos, deixa eu entender, vocês, como eram entidades parceiras, a bandeira de uma era apoiada por outra entidade. Eu queria que você explicasse um pouco isso, né, onde é que estava essa parceria de vocês, nós tínhamos causas em comum, não é? Porque assim, na Agapan, na verdade, tinha uma equipe técnica, tinha um conselho, né? Que era formada basicamente por professores da Universidade Federal, né? Uma grande parte dos conselheiros da Agapan eram todos professores e especialistas, doutores em alguma área específica. Arquiteto, químico, não sei se tinha agrônomos, nós tínhamos botânicos, biólogos, né? Vários, né? Então era realmente um conselho constituído de professores universitários. E o nosso apoio técnico em relação à DFG é justamente isso. Eles eram muito sensíveis a essas questões como usinas nucleares, agrotóxicos e também uma coisa muito importante que era o desmatamento, que sempre nos preocupou. Amazônia. Na Amazônia aqui. A bandeira de preservação da Amazônia foi lançada aqui em Porto Alegre pela Agapan. O pessoal da Amazônia não gosta muito disso, sabe, da gente dizer isso, mas foi a verdade. Tanto que o Lutzenberger fez um documentário pela BBC chamado A Década da Destruição, onde durante 10 anos ele foi com a equipe da BBC filmando e fazendo a documentação do processo de destruição da Amazônia, né, que chama A Década da Destruição. E foi nessa época também que o Lutz passava a maior parte do tempo viajando, porque eu acho que o que aconteceu, e talvez até o próprio Lutz tenha tido uma certa dificuldade, talvez, de entender, né, é que o Lutz era uma pessoa assim, que falava fluentemente 5 idiomas, era um homem que tinha uma cultura científica notável, era um homem que tinha uma desenvoltura, e o Lutz foi realmente, eu acho, o criador de uma forma de luta política nova aqui entre nós, né? Através até de exemplos, de coisas exemplares. Quando ele começou, ele era tido como folclórico, é interessante, né? Aos poucos foram se dando conta que ele falava uma nova linguagem e lançava novas ideias. Outra coisa, começaram a brotar com cogumelos entidades ecológicas. Praticamente cada município do Rio Grande do Sul Agapan disso, Agapan daquilo. Até nos causou alguns embaraços, porque eles começaram a cometer algumas gafes, né? Por exemplo, propugnar o uso de herbicida para acabar com a vegetação das ruas, né? Aí eu falei para o Lutz, olha, manda uma correspondência para eles, se eles quiserem continuar, tirem o nome Agapan da entidade, porque nós não podemos nos responsabilizar por isso, né? E foi o que aconteceu, né? Então a Agapan ficou só Agapan de Porto Alegre. Eu acho que a questão ecológica, essas pessoas assim que foram carismáticas, como foi o Lutzenberger, como foi a Magda, como foi a Giselda, mesmo como meus companheiros aqui, eles têm assim, algo que eles não ficam contemplando a vida assim, de camarote, entende? São pessoas que estão empenhadas assim, naquilo que elas acreditam e elas lutam por aquela
aquela crença pela questão ecológica.